Fala, família, estamos nós aqui mais uma vez no nosso podcast Café com Amenidades. Eu já peguei o meu cafezinho, estamos aqui com o João Maria para falar mais uma vez sobre amenidades. Séries, filmes, esportes, animes, doramas. O céu é o limite daquilo que a gente gosta. E nós estamos aqui mais uma vez para falar de uma série muito bacana, um dorama muito bacana para vocês. João Maria, como você está, João Maria? Fale conosco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo jóia? Um pouquinho de frio, mas está tudo tranquilo, né? Vamos tocando o barco e vamos falar um pouquinho sobre um novo dorama que você já assistiu também, né, Jason? É um dorama que pega diferente do habituais, né? É uma coisa bem impactante. Um tema bem impactante, né? Isso, esse aí eu já assisti. Gostei muito, tá, gente? Gostei muito, de verdade. É um tipo diferente. Eu tô aqui procurando o roteiro nosso, tá, gente? A gente tem um roteirinho que nós seguimos e tal. Eu tô aqui procurando. Então, eu já assisti, eu gostei muito. É um pouco diferente, é uma história. O João vai falar mais sobre isso, mas é uma história diferente. Vale muito a pena assistir esse dorama. Ele é muito interessante. É uma coisa atual, né? Já vou começando falando isso. Fala sobre um assunto atual, né? E, João, fala para nós. Que dia que a gente está fazendo o nosso podcast em regra, né? Fala aí, pessoal, que dia que a gente está disponibilizando nossos episódios em regra, né? Para o pessoal não ficar, assim, chateado quando a gente não conseguir, porque as nossas agendas são um pouco corridas, né? Um pouco difícil. Quero falar para o povo cuiabano que está fria demais da conta, né? Nubrou aqui, mas fala aí, João, que dia que a gente sempre tenta disponibilizar para o pessoal o nosso podcast? Bom, a gente está tentando disponibilizar toda quinta-feira. E no começo da semana está meio complicado, né? A gente vai tentar acertar, a gente combina de fazer no sábado, domingo, mas não dá, é muita coisa para fazer, mas a gente vai tentando colocar mais em dia. Mas de via de regra vai ser toda quinta-feira, a gente promete colocar alguma coisa aí. Fechou, João. Quero lembrar vocês, todos que estão nos assistindo, independente da hora, do momento que você estiver assistindo, inscreve no canal, curte o nosso vídeo, né? É importante para a gente saber que está ficando bacana, que a gente está acertando, né, de certa forma, no conteúdo. E se nós não estivermos acertando, faz um comentário aqui, olha, a gente fala sobre tal coisa, fale sobre outra coisa, muda um pouquinho, a gente está sempre aberto a críticas, né, construtivas e etc. Mas então, vamos lá, vamos começar, porque a gente vai ter hoje todo aquele ritual, né, aquelas perguntas que a gente sempre faz para o João. Ao final tem quantos cafezinhos o João vai dar para essa nossa série de hoje, e também vai ter 2 indicações, uma de série e uma de filme. Não sei se vocês já assistiram as da semana passada, né, que eram muito bacanas, eu já comecei a assistir, ainda não consegui terminar, mas já comecei a assistir, e não percam, fica até o final do vídeo. Então, João, qual é o conteúdo de hoje que a gente vai falar? Qual é a série que nós vamos falar hoje? É uma série, isso eu já sei, mas qual é a série? Bom, é uma série coreana. Ela foi pelo Netflix. Ela começou em dezembro de 2022 e o início de 2023. É uma série que ficou aí durante o ano de 2023 muito bem ranqueada no Netflix no mundo inteiro, tá? A série chama A Lição, The Glory em inglês, né? E é uma pancada, viu? É uma pancada a série. É uma coisa assim que é uma coisa passada, presente e acho que vai ser para o futuro também, bem atual, bem assim, bem puxada mesmo, né? Entendi, João. Bacana essas suas observações sobre a série. Eu quero dizer que hoje, a nossa parte de tecnologia da informação, nós já temos um slide para mostrar uma foto da série, as coisas que a gente vai falando aqui. Então, a gente está tentando melhorar cada vez mais para vocês, né, João? Isso aí. Agora fala pra gente por quê? Por que as pessoas, quem está assistindo a gente, tem que assistir essa série? Eu tenho minha opinião, mas primeiro eu quero ouvir a sua, para depois a gente falar sobre isso. Bom, quando eu comecei a assistir a série, eu vi ela lá bem
bem ranqueada lá no Netflix. Falei, vou dar uma olhada nessa série. E ela foi me empolgando, né? E daí fui vendo comentários na internet sobre ela e as coisas só eram positivas, né? Positivas, assim, em relação à temática, de como ela é feita, né? Porque o, assim, o ponto central da série é muito doloroso, que é a questão de bullying, né? Então, daí, o bullying e a consequência desse bullying, né? Então, a série traz isso. Como que a pessoa que sofreu bullying, como que ela reagiu sob, como que ela reagiu a todo esse sofrimento, né? E ela é pesadíssima, pesadíssima mesmo, viu? É uma coisa assim que a gente tem que sentar e quem tem filho, quem não tem, ficar preocupado com isso, porque é uma coisa que pode gerar aí um monte de reações que a gente não tem nem ideia, né? Cada ser humano, cada pessoa que passa por isso tem uma reação, a gente não sabe qual a reação que pode acontecer, né? Para quem tem filho, para quem tem sobrinho, para quem tem afilhado. Então, é sempre bom a gente estar de olho nisso, né? É uma coisa que sempre aconteceu, está acontecendo e vai acontecer, como eu já falei. Antigamente era mais. Eu, que sou lá dos anos 70, anos 80, o meu desenvolvimento escolar lá, né, nos primeiros anos, o bullying era muito pesado, assim, mas era uma coisa que levava. Você sofria bullying de um, fazia com o outro, então a coisa ia rolando. Depois de um certo tempo começou a tomar uma proporção absurda, né, daí com mortes, com atentados, então é assim, uma coisa que a gente tem que ficar de olho. E a série traz isso, traz a consequência e vamos dizer assim, uma palavra nova, a reconsequência disso, né? O que isso acarretou na vida das pessoas. Realmente, João, essa série ela não é uma coisa assim, diferente daquilo que eu já tinha assistido, né? Ela é uma série mais pesada nesse sentido, ela fala sobre vingança, né? A partir desse bullying sofrido na infância, né? Na idade escolar, aí gera toda uma consequência de vida, né? Principalmente para aquela interna, para aquela pessoa que sofreu o bullying no caso, né? Mas, assim, é interessante ver como isso também dá uma força para essa personagem, para ela, e é como se fosse um projeto de vida para ela, né, aquela vingança, né, na época que eu estudava também, a gente não conhecia isso como um bullying, né, não tinha esse nome, bullying, existia a mesma situação, né, mas não tinha esse nome, né, como você falou, era uma coisa que a gente via que acontecia, mas não tinha essa nomenclatura, né? Não era nomeado dessa forma. Mas, assim, a série, ela te deixa sempre, né? Na minha opinião, ela te deixa sempre com vontade de assistir os próximos, para você saber o que vai acontecer, né? Então, achei bem interessante essa dinâmica dos episódios, achei bem legal mesmo. E, João, o enredo, você já falou um pouco, né? Mas assim, o que você achou desse enredo, né? Como a história foi contada, como foi colocada dentro da série? Conta aí pra gente. O enredo da série é muito interessante, né? Eu vejo assim que foi uma transferência de dor, né? A dor que ela sofreu, depois que ela passa, toda a força que ela junta, de tudo que ela da, da, da vida dela para ela poder empenhar todos os esforços dela para ter a vingança que ela quer. Ela vem de um lar totalmente desestabilizado, né? Então ela tem isso também, de todo o bullying ela tem isso também, né? Um lar que não dá atenção a essas coisas. Então por isso que eu falo, por isso que eu falei agora há pouco, a gente tem que ficar de olho nessas coisas, né? Principalmente agora, né? Então tem isso e junta com vingança, né? Tem a vingança dela contra o bullying, do outro personagem, junto com a vingança do assassinato do pai, o desejo de vingança também. Então, é, esse enredo é um enredo de praticamente uma vingança, né? Uma vingança pessoal dos personagens, né? E por essa vingança, por isso, né, ela fica uma pessoa dura,
ao mesmo tempo dura, ao mesmo tempo ela quer ajudar uma outra personagem que ela vê na mesma, está no mesmo caminho dela, né? Então isso é interessante. Bacana, Joia. Eu também achei muito interessante, assim, que apesar dela querer vingança lá e tal, a gente percebe que ela tem alguns, eu vou falar essa palavra, talvez nem seja, mas ela tem alguns escrúpulos, né, assim, por exemplo, ela não vai contra a criança, né, por exemplo, ela tenta de todas as formas proteger ali a criança envolvida na história, ela ajuda os outros personagens, né, existe um pouco dessa vontade dela em tentar se tornar um pouco mais leve na vida, mas ao mesmo tempo bem focada naquilo que ela passou a vida inteira se preparando, né? E é muito interessante, assim, com também essa parte que ela se junta, né, com uma pessoa que ensina ela a jogar aquele jogo que eu esqueci o nome, Go? O Gol. Ensina ela a jogar o jogo lá e como essa história como ela utiliza isso, né, isso que ela aprendeu, essa se aproxima, utiliza isso que ela aprendeu como uma forma de chegar onde ela quer chegar e para ela montar a vingança dela. Então é muito interessante, é bem chamativo, assim, é uma série bem, bem bacana. Partindo dessas coisas que nós falamos, João, o que mais te impactou na série? Tipo assim, pode ser uma cena, pode ser um trecho da história. O que mais te impactou? Assim, falou, nossa, esse aqui é o ponto focal lá. O que, assim, apesar de ter toda aquela questão de violência física, mas o que mais, assim, que eu me impactou foi a questão do planejamento que ela teve, de como ela ia conseguir fazer aquilo, e como que ela foi conseguindo arrebanhar mais pessoas para ajudar ela naquilo. Então, a vingança foi muito bem planejada, né? Na verdade, como falo, né? A vingança é um prato que come frio, dela foi quase congelado, né? Ela foi regimentando as pessoas para ajudar ela no intuito que ela tinha disso, né? Então, acho que é isso que me impactou mais, como que ela conseguiu fazer isso, né? E, na verdade, na maioria das vezes, tudo que ela fez, ela nem sujou as mãos dela. As próprias pessoas iam se perdendo no meio daquelas coisas, né? Por se acharem intocáveis e aquelas coisas à toa. Então, ela foi só juntando as peças e empurrando uma, assim, vai empurrando uma peça na outra e elas vão se batendo e vão caindo, né? Então, isso que foi a grande coisa que me pegou, né? É isso mesmo, eu concordo com você. Gênero, número e grau é muito interessante. E, assim, uma coisa que me impactou muito foi isso que eu falei antes, que é o fato dela, mesmo nessa vingança dela, com tudo isso que aconteceu, ela ainda ter essa decência, vamos colocar assim, né? Porque a pessoa que praticou o bullying com ela não teve decência nenhuma, né? Uma pessoa totalmente sem escrúpulos, quase uma psicopata, vamos falar assim. E ela vem e, apesar disso, ela tenta de alguma forma proteger aquela criança, aquela filha da mulher que ajuda ela, né, na série, né, sem querer dar muito spoiler, mas ela tenta ajudar e tem um bom coração. Além de tudo isso, mesmo amargurada, mesmo tendo sofrido, ela ainda mantém um bom coração, assim, com as pessoas que não têm nada a ver, né, e tenta ajudar de alguma forma. Isso me impactou bastante, achei bem interessante. E aí e a forma como ela praticamente ela vai derrubando cada uma das peças ali e mantendo uma serenidade muito grande, assim. Então, é bem interessante isso mesmo. Gostei muito. E já para a gente pegar o gancho para o seu próximo comentário, João. A atriz principal, meu Deus, eu não sei o nome dela, tenho certeza que você sabe, eu não sei o nome, assim, não gravo nomes, eu sou péssima em gravar nomes, mas que atuação, né? Foi sensacional. Fala pra gente dos atores, assim, o que você quer comentar sobre quais atores da série, porque vários deles têm uma atuação maravilhosa, mas eu quero ouvir de você. Bom, a atriz principal é a Song Ye-kyo, né? A atuação dela é soberba, né? É muito impactante. Daí tem o parceiro dela, que é o médico lá, que quer vingar a morte do pai por um assassino, né? Que é o Lee Dong-yun. A psicopata Mor, que é a Lee Ji-yeon, né? Eu vou fazer uma menção honrosa ao personagem que faz o marido da Lee Ji-yeon, que é
Jung Sung-yi, que é a pessoa mais serena que tem na série. Você vê que toda vez que ele aparece, mesmo ele sendo esculachado, tudo enganando ele é o cara mais sereno que tem na série. E uma menção honrosa para a atriz que faz a parceira dela, que apanha do marido lá, que é a Yen Ye Han. Essa mulher, ela está praticamente quase todas as séries doramas que tem lá, ela faz. E ela é uma atriz espetacular. E esses dias eu vi um vídeo dela, além de atuar bem, isso aqui, ela toca bateria ainda. Então ela é uma baita de uma atriz, é bem assim, é bem consagrada na Coreia. E o papel dela, ela que dá um tom também humano à personagem, né? Porque ela quer fazer as coisas e ela fica com medo, ela é mais tranquila, mas ela vai lá e faz o papel dela perfeitamente. Então, mas a atriz principal, ela é espetacular. O que se propôs a fazer ali, ela fez muito bem. Concordo, João. E assim, essa personagem que faz a parceira dela é muito interessante, assim, pela atuação, né? Então, traz muita emoção, traz aquele sentimento de amizade, mas também traz um certo acolhimento para a personagem principal, né? Porque apesar dela sofrer muito, dela apanhar do marido, enfim, as outras coisas que ela precisa ser forte na vida para aguentar, ela ainda tem um cunho de cuidadora, ela ainda sorri, ela ainda traz essa um pouco de leveza, né, para a série, ao mesmo tempo que traz às vezes até um tom de comédia, né, em algumas cenas que ela faz. Então é bem interessante, assim, a atriz que faz a psicopata é sensacional, assim, a forma como ela atua também, muito interessante, tá certinho, concordo com você em tudo. A atriz principal não preciso nem falar, tem que assistir mesmo para ver como essa série, ela te força a querer assistir até o fim mesmo. Eu gostei muito, eu gosto muito desse tipo de série também, não só... Às vezes a gente tem um pouco de romance, tem um pouco de comédia, tem um pouco de cada coisa, mas assim, a ponto principal é a vingança, é um pouco do suspense que tem, né, na série. Eu achei bem legal. E assim, os atores estão aqui, hoje a gente trouxe a imagem deles aqui para vocês, né? Lembrando de, se você está assistindo até aqui, está gostando, clica no já ajuda aí, clica no joinha. O joinha lá ajuda. Clica no joinha, dá um like e ajuda a gente, por favor. Para a gente tentar melhorar, né? E vamos tocando em frente. Isso aí, João. E aí, eu acho que a gente falamos disso, né? E aí, qual o sentido que que você consegue trazer? Acho que a gente já falou um pouco de cada coisa, mas assim, que sentido dessa série que deixa para você? No começo você falou um pouquinho, mas discorre mais aí para a gente, fala um pouco mais sobre o sentido da série, a importância, às vezes, de você assistir, se enxergar nesse mesmo lugar, ou enxergar que você deve ter cuidado com seus filhos, como você já colocou, filhos, netos, sobrinhos, afilhados, enfim. Conta aí pra gente, qual que é o sentido principal? Bom, eu vejo duas partes, assim. Eu vejo uma questão de vingança muito forte. Eu acho que deve ser como que a pessoa que sofre isso deve pensar como que ela vai fazer para tentar diminuir essa dor que ela tem, se é através de uma vingança, se é através de sair, de fazer um tratamento ou de se isolar, tá? E de uma outra eu vejo por mais que seja até antagônico, eu acho, do acolhimento, que você vai conseguindo achar pessoas que passam pela mesma coisa, pelo mesmo sofrimento, e você tem aquilo. Então, e isso eu acho também, ao mesmo tempo, uma coisa boa, mas é um perigo também. O que isso pode gerar, né? A gente tem tantos casos, né, principalmente nos Estados Unidos, de bullying, o que acontece, né, o que a pessoa consegue fazer. A gente tem um caso muito emblemático, né, que é aquele dos meninos lá em Columbine, eu não lembro qual que é o estado dos Estados Unidos, que lá que eles mataram 40 e poucas pessoas, né, vestido como Matrix, né, lembra desse massacre que teve lá? E daí você tem uma outra, do outro lado você tem ver como que os caras sofriam bullying na escola.
e de uma hora explodiu aquilo, e eles entraram lá e começaram a matar todo mundo. Então, tem essas duas coisas. Tem a questão da vingança, a questão do acolhimento, e a juntada disso pode gerar duas coisas. Ou gera uma coisa boa, e vamos se ajudar e vamos sair disso, ou uma coisa que vai explodir o que acontece na série. Explode, vamos para a vingança e vamos acabar com tudo, né? Então, é isso que a gente puxa. E é isso que a gente tem que ter cuidado até com a gente mesmo, né? Essa questão de assédio, de bullying, né? A gente tem que tomar um cuidado com isso, que a gente não sabe como que a outra pessoa é. Talvez a gente não faça com a gente não ligue, beleza? Mas a gente não sabe como que a outra pessoa reage a isso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso é uma coisa que é falado, mas é falado quando acontece alguma tragédia, não no dia a dia, né? Acho que isso a gente tem que ser uma coisa de a gente ter mais, se falar mais sobre isso, né? É uma coisa muito séria. É verdade, João, é verdade, é muito sério, assim, eu como mãe, eu me preocupo muito, assim, em ensinar, né, ensinar que isso é errado, né, porque muitas vezes a gente tem uma cultura, a gente tem uma forma de ser em casa, e às vezes a pessoa não recebe da mesma forma os tipos de brincadeira, porque cada uma pessoa é individual, e às vezes, né, então eu sempre ensino, tentar ao máximo não fazer, né, com as pessoas que você não gostaria que fizesse com você e tal, mas assim, é um ambiente, o ambiente escolar é difícil, né, às vezes se você em casa ensina, e o ambiente escolar vai lá e você tem que, e aí tem aquela abertura, né, dá para os seus próximos filhos, sobrinhos, afilhados, aquela proximidade, aquela questão de, eu posso contar que eu estou passando por isso, eu posso contar que isso está me impactando, eu posso chegar nas pessoas e falar, olha, eu não estou gostando disso, ou saber o que fazer caso aconteça com você, né, porque é importante também colocar isso para as pessoas. Então, isso é muito, muito interessante. Aí eu assisto e sempre vejo que o que eu posso tirar dali para trazer para a realidade, né, porque é algum questionamento, é algum ponto que as pessoas trazem ali. Legal. A gente sempre tem que trazer, de tudo que a gente vê na vida, a gente sempre tem que fazer a gente tem que ter alguma coisa. Traz um lado bom e traz um lado ruim. Isso aí são coisas que é inerente de tudo, né? Nem tudo é bom, nem tudo é ruim, na maioria das vezes. Mas a gente tem que trazer isso, né? E a gente tem que trazer para a gente poder, no caso mais de família, trazer para tentar resolver isso. Ajudar a pessoa a falar. Às vezes as pessoas não conseguem falar, então acho isso importante. Importante o que você falou. Eu não acho alguém de confiança, né? Aquele ponto de confiança, por exemplo, que pode ser a mãe, pode ser o pai, um tio, um padrinho, enfim, uma madrinha, a gente não sabe. Mas, assim, eu vi que hoje o nosso assunto foi um pouco mais assim, né? Que a série é um pouco mais pesada, então ela traz um assunto um pouco mais pesado também. Mas vale a pena assistir, né? De qualquer forma, vale muito a pena assistir, tanto pelo entretenimento não, gente, entretenimento, quanto pela história mesmo em si, quanto para a gente tentar entender o que o bullying causa nas pessoas. Mas, João, aqui eu tenho uma pergunta que nós não combinamos, que eu coloquei no meu roteiro, que eu vou fazer para você. Por que as pessoas, assim, tá tão famoso o Dorama agora, né? Dorama tá muito famoso, as pessoas todas estão falando sobre isso, a gente está assistindo muito. Por que as pessoas... por que você acha que as pessoas devem assistir um Dorama? Fala para mim, o que você vê de interessante, que as pessoas... Além dos que nós já falamos, os outros que aparecerem nos streams. Eu acho assim que a Coreia, a China, o pessoal mais daquele lado, mais daquela parte asiática lá, acharam uma maneira de fazer coisas pesadas, leves, de uma forma que todo mundo possa assistir. De uma forma com temas relevantes, em sua maioria, né? Com temas relevantes e que relevantes de uma forma leve. Então, acho que vale a pena. Tem muita gente que não gosta, que gosta daquela coisa mais, vamos dizer, americanizada, de violência e tiro. É isso mesmo. Então, mas e os doramas não, estão de uma forma mais tranquila, é uma forma mais lúdica, mais né? Leve. Quase isso. Lúdica, né? E você sabe que vai ter início, meio e fim. Só quando era muito estupenda mesmo a série, que
ter uma continuação, mas na maioria das vezes é uma coisa só. Você sabe que vai ter 16 episódios, no máximo 20, e vai terminar ali, acabou, pronto. Então, é uma obra pronta. Então, e o diálogo, e você pode fazer uma alusão, por mais que a cultura seja diferente, você tem muita coisa que você pode trazer para o seu dia a dia. Muita coisa daquilo está enraizado para todo mundo, é uma coisa mundial, então dá para trazer. Né? Trabalho, amor, bullying, cansaço, doença, tudo isso acontece em todo lugar. Então, acho que é isso que está fazendo com que pessoas curtam dorama, né? Verdade, é bem lúdico, assim, a forma como trata os assuntos. Eu estou assistindo um agora, que eu vou falar rapidinho, só para fazer um ponto que você falou, chama 39. Fala sobre três amigas que têm 39 anos, né? Não vou contar muita série, mas enfim, fala sobre um assunto muito Eu relevante. comecei a assistir, não parei, vou voltar a assistir. Eu tô acho que no 9, no nono episódio, no 10, até acho que 12, no máximo. É muito interessante, assim, como que é tratada aquela situação de uma forma tão leve, que você entende a gravidade, entende a importância, entende a questão da amizade, por exemplo, mas você não se vê aquela apreensão que se fosse, por exemplo, uma série americana, ou de repente uma espanhola, né, que tem muita correria, muita, né, assim, coisas acontecendo ao mesmo tempo, aqueles palavrões, aquelas coisas. Não, a gente vê uma coisa muito lúdica, as cenas tem umas músicas bonitas e tal, então é bem legal, você fica inserido naquele contexto, né? É uma coisa, uma amenidade mesmo, né? Você tá ali no seu dia a dia corrido, naquela coisa louca, aí você se vê dentro de uma coisa quase, tem hora que parece um conto de fadas, assim, né? Alguns parecem umas horas assim, um conto de fadas, mas é bem legal, gente, só para fazer essa minha observação. Então, João, para a gente caminhar para o final, eu quero saber quantos cafezinhos você dá para nossa série. Ó, para a série eu vou dar 4 cafezinhos e meio. Rapaz, fala sério. Tá fácil não, né? Os efeitos especiais hoje estão arrasando. Fala se o povo da TI não está arrasando, João. O povo do marketing, vê se eles não estão trabalhando. Então, gente, hoje o João deu para essa série, que para a gente ter falado muito bem dela, né? Ele deu 4 cafezinhos e meio. Lembra que o nosso máximo é 10 e ninguém chegou a 10 ainda, né? Foi só 9,5, né, João? Me corrija se eu estiver errado. Não, a gente vai... Vamos mudar ele para 5 cafezinhos. Esse café é muito café. É muito café? Tá, então vou ficar... Vamos para 5 cafezinhos. Então, 5 cafezinhos vai ser o máximo. Então, essa série aí tá com 4,5, então ela tá quase no total. Então, ela é muito boa. Então, tá naquela média das outras que a gente já tinha colocado, né? Que era, o João tava dando 9,5 café, mas ele achou muito café, tem que diminuir a cafeína diária dele, então vamos deixar só 5. Vamos deixar só 5, tá? Então, 5 cafezinhos é a nota que o João Maria deu para essa série, tá? 4,5, eu concordo, é uma série maravilhosa, merece sim 4,5 de 5 cafezinhos. E agora, para a gente caminhar para o final, né? Já para os finalmente, né? João, a sua indicação, as indicações do JM de hoje, vai ser uma série e um filme. Quais são essas indicações, João? Muito boa.
Essa série tem só uma temporada, João? Ou tem mais que uma? Só uma temporada. Essa é início, meio e fim. Legal, eu já assisti essa. Essa é boa. Eu já assisti essa e essa é muito boa, de verdade. O Boyhood, o filme, eu já comecei a assistir, mas não terminei. Então, essa semana eu vou fazer essa questão de terminar esse filme aí, pra gente já... para eu já poder falar na semana que vem, né? Porque tem que... Assim, né? A gente fala do filme que foi filmado durante 12 anos, né? Só para contexto, né? A cada ano eles filmavam uma parte do filme, então ia lá, se reunia durante um mês e filmava a parte do filme daquela época. Então, mas foram 12 anos filmando, com os mesmos atores. Você vai notando que as pessoas vão envelhecendo, os outros vão crescendo, muito legal, tá? Bacana, bacana. Nossa, hoje foi bem legal o nosso café com amenidades, né, João? Cadê sua caneca? Eu não vi você tomar nada. Você traz a caneca lá do sul do Brasil e não toma um cafezinho na sua caneca? Rapaz, gente, eu quero mais uma vez aqui agradecer ao meu parceiro João Maria, em primeiro lugar, que eu quero agradecer a ele, que é quem topa minhas loucuras diárias aqui, né, o podcast. Falar que a gente está muito feliz, já está no 5º episódio, tá? Nós vamos ter algumas novidades, o João também já está procurando também, já temos algumas ideias de gravar podcast sobre alguns outros assuntos, tá? Ou algumas outras lives sobre outros assuntos também, tá? Para a gente... Porque as pessoas gostam de várias outras coisas também, né, João? Além do tipo de série que a gente gosta. Então, a gente está aqui mais uma vez, né, para agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que vai assistir ainda. Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, né? A nossa marketing e comercial e tudo tá aqui. Ela vai pôr a carinha aqui para nós. Ela que deu esse nome na nossa página, viu? A gente convida ela para falar, mas ela não quer ainda. Em breve ela vai. Ela já está com uma meta ali, que ela já vou colocar para ela. Mas quero agradecer a todos que assistiram, que vão assistir. Quero te agradecer, João. Deixa um abraço, um beijo, um aperto de mão para as pessoas que estão aí. Não deixe de assistir a série que nós indicamos aqui. A lição é muito bacana também. Segurança em Jogo é rapidão, final de semana. Feriado amanhã, vocês já conseguem assistir. Então, vamos lá. Muito, muito, muito obrigado, João, com você. É isso aí, gente. Obrigado aí por acompanhar a gente mais nessa nossa live, nosso podcast, tá? Lembrando, como sempre, isso aqui não é nada teórico, nada, porque nós não somos teóricos de nada, a gente só está fazendo a nossa impressão, tá? E a gente agradece. E até a próxima, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer mais um para vocês, tá bom? Abraço, até mais. Tchau, tchau.